no livro de Salmos 107 e verso 28. Então clama ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livrará das suas angústias. Olha que palavra tremenda. Então clama ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livrará das suas angústias. O que o Senhor quer falar conosco nessa manhã, amados, através dessa palavra? Salmista Davi, naquele momento, ele disse: irmãos, clamamos ao Senhor na nossa hora da provação. Clamamos ao Senhor na nossa hora da angústia. E o Senhor é aquele que vai fazer o quê? Ele é aquele que cuidará de nós. O Senhor diz aqui na sua palavra, irmãos, que se nós clamar ao Senhor na nossa adversidade, que se nós clamar ao Senhor na nossa aprovação, que se nós clamar ao Senhor no dia da nossa adversidade, o Senhor é aquele que irá pelejar pela nossa causa, o Senhor é aquele que pelejará pela nossa família, e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Por isso que ele diz aqui: então clama ao Senhor na sua tribulação, clama ao Senhor na sua hora da sua aflição, clama ao Senhor na sua adversidade, peça para o Senhor, e Ele é aquele que vai responder a sua humilde oração. O Senhor é aquele que vai, irmãos, repreender a fúria do adversário. O Senhor é aquele que vai repreender a fúria do inimigo contra a nossa vida. Por isso que o salmista Davi diz: clama ao Senhor na sua tribulação, e Ele lhe tirará a angústia do seu coração. Quem pode tirar a angústia do nosso coração? É o Senhor. Se nós formos no médico e dizer para o médico: olha, eu estou angustiada, olha, eu estou afadigada, não estou conseguindo dormir direito à noite, o que o médico vai fazer? O médico aqui da terra, ele vai nos dar calmante mais calmante. Ele vai nos dar muitos medicamentos, mas o Senhor Jesus não, irmãos. O Senhor Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso, e o remédio dele, sabe qual é o remédio dele? É a cura para a nossa alma. A cura para a nossa alma, irmãos, é o remédio a qual o Senhor Jesus nos oferta. Aquilo, irmãos, que Ele coloca sobre a nossa vida. Ele não dá medicamento para nos dopar, não. Ele não dá medicamento para nós ficar caída em cima de uma cama, não. O nosso Deus, Ele dá um remédio que é o refrigério para a nossa alma. E nessa manhã, irmãos, o Senhor está falando conosco. Nessa manhã, irmãos, o Senhor está falando, irmãos, com a nossa vida. Nessa manhã o Senhor está dizendo para nós, irmãos, que se nós clamar a Ele na nossa angústia, se nós pedir para o Senhor a providência para a nossa vida, é Ele que é aquele que chegará com socorro para um de nós. Mas agora eu e você, irmãos, temos que clamar ao Senhor. Você já ouviu aquela palavra, irmãos, do cego de Jericó? Você já ouviu aquela palavra, irmãos, a qual disse o quê? Que o cego de Jericó estava assentado no caminho. Ele não tinha visão. Ele não conseguia enxergar naquele momento. Mas ele ouviu um barulho. E quando ele ouviu um barulho, ele perguntou para as pessoas que estavam ali: quem passa por aqui? E alguém disse para ele: olha, é Jesus o Nazareno. É Ele que está passando por aqui neste momento. E a palavra do Senhor diz o que, irmãos? Que aquele homem se colocou de pé. Ele não tinha visão, mas ele tinha duas pernas e ele tinha uma voz. E a palavra do Senhor diz o que, irmãos? Que ele se colocou de pé e ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começou a clamar ao Senhor naquele momento. Ele começou a pedir que o Senhor viesse socorrer a sua casa, a sua vida naquele momento. E a palavra do Senhor diz o que, irmãos? Que Jesus passou por ele e continuou a sua caminhada. A palavra do Senhor diz, irmãos, que o Senhor, irmãos, não parou no primeiro clamor dele, não. A irmã pediu qual é a palavra de hoje? Livro de Salmo 107 e verso 28. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que aquele cego,
O Senhor não ouviu ele prontamente. E a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus continuou a sua caminhada. E alguém olhou para ele e disse assim: não incomode mais o mestre, porque o mestre já se foi. Não incomode mais ele, não. O mestre já se foi. Não adianta você nem clamar. Não adianta você nem falar, porque o Senhor não vai mais te ouvir. Ele já está longe daqui. E a palavra do Senhor diz o que, irmãos? Que aquele homem se assentou, que aquele homem aceitou a situação para a vida dele? Não. A palavra do Senhor diz que aquele homem continuou de em pé, e ele continuou clamando cada vez mais alto, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a palavra do Senhor diz o que, irmãos? Que o clamor daquele homem foi atendido, porque o Senhor parou. Mesmo o Senhor tendo continuado, o Senhor parou para atender o clamor daquele homem. Mas espera aí, irmã, então o Senhor não estava ouvindo? O Senhor não estava vendo que aquele homem estava ali clamando? O Senhor não estava ouvindo o clamor daquele homem? Sim, irmãos, o Senhor estava ouvindo. Porque a palavra do Senhor diz, irmãos, que o ouvido dele não está agravado para não poder ouvir. Mas o que o Senhor queria naquele momento? O Senhor Jesus queria provar a fé daquele homem. O Senhor queria provar a fé dele para ver até onde iria a confiança dele. Até onde viria naquele momento a confiança daquele homem para a sua vida. E quem sabe nessa manhã o Senhor está provando a sua fé. Quem sabe nessa manhã o Senhor está provando a sua vida. Quem sabe nessa manhã o Senhor está provando até onde vai a tua fidelidade, até onde vai a tua fé, a tua perseverança no Senhor. Porque muitas vezes nós clamamos uma vez e já não queremos clamar a segunda. Muitas vezes nós já clamamos a segunda vez e já não queremos clamar a terceira. Nós perdimos, irmãos, a terceira vez e nós não queremos perder a quarta vez. Mas nessa manhã o Senhor está dizendo, irmãos, que é para nós clamar a Ele na nossa angústia, que é para nós clamar a Ele na nossa tribulação, que não importa qual seja o nosso dia, não importa qual seja o nosso problema, o Senhor está dizendo aqui para nós nessa manhã que Ele estará atento e Ele irá responder o nosso humilde clamor. Mas agora nós temos que fazer o que, irmãos? Pedir com fé, crendo recebereis. E neste momento, irmãos, eu te digo, clama ao Senhor. Peça para o Senhor, irmãos, auxiliar a tua vida. Peça para o Senhor, irmãos, te ajudar a vencer nessa caminhada. Porque salmista Davi diz assim: então clama ao Senhor na sua tribulação e Ele livrará das suas angústias. Quem pode, irmãos, nos livrar da nossa angústia? É o Senhor. Quem pode, irmão, nos auxiliar e repreender toda a angústia do nosso coração? É o Senhor. A medicina aqui da terra, irmãos, está muito avançada. Mas ainda não criaram o remédio que somente o Senhor pode nos fornecer, que é o alívio para o nosso coração, a cura para a nossa alma. E nessa manhã, irmãos, através dessa palavra, o Senhor está falando conosco, irmãos, e Ele está falando conosco nessa manhã, e Ele está dizendo, Ele é o remédio que a nossa alma precisa, Ele é o alívio para o nosso coração. Nessa manhã o Senhor está dizendo para nós, irmãos, que tudo que nós clamar ao Senhor, nós cremos, nós vamos receber. Nessa manhã o Senhor está falando conosco, irmãos, que é para nós colocar a nossa fé em ação, que é para nós colocar a nossa fé em prática, e mais ainda é para nós pedir para o Senhor, e Ele é aquele que vai ser fiel na nossa vida. Alguém pediu qual o salmo?